chance de você ter entrado nesse vídeo sem saber quem é Sonic. Apesar da chance ser basicamente nula, vale a pena dar uma relembrada. Sonic o Ouriço foi uma criação da SEGA que nasceu com o intuito de ser o maior rival de Mario no mundo dos games, estreando pela primeira vez em 1991 com um jogo que trazia velocidade, mecânicas únicas, gráficos e músicas que marcaram eternamente a indústria dos games, tendo elementos que não só estariam presentes no primeiro jogo da franquia, mas sim em todos os jogos seguintes, apenas aprimorando e acrescentando ainda mais. Até que chegamos em um ponto onde a SEGA tinha o objetivo de rebootar a franquia, recomeçando com algo que tinha de tudo para ser o melhor título da série até aquele momento. Porém, ela conseguiu fazer justamente o contrário. Sonic the Hedgehog, ou Sonic 06, como conhecido pelos fãs, foi uma tentativa de fazer um renascimento da série, pegando tudo que já havia dado certo antes e trazendo novamente à tona. A equipe de desenvolvimento por si só estava cheia de ideias inéditas para que o jogo fosse a experiência definitiva da série. No entanto, algumas coisas começaram a sair fora dos trilhos quando Yuji Naka, produtor e um dos principais líderes da Sonic Team, renunciou seu cargo e abandonou a SEGA. E sem ele presente, toda a pressão foi voltada para o diretor Shun Nakamura e sua equipe, já que a SEGA queria que o jogo fosse lançado até o Natal de 2006, independente dos problemas. E infelizmente você já sabe no que deu. Com diversos recursos faltando, problemas no controle e diversos bugs espalhados por todo lado, o desastre foi tão grande que não só decepcionou quem teve seu primeiro contato com a franquia por esse jogo, mas sim até quem já era fã do Ouriço. Segundo Yojiro Ogawa, que também deveria ser o diretor de todo o projeto de 2006, disse o seguinte após o lançamento, abre aspas, "A razão pela qual provavelmente terminamos com o que vemos hoje envolve muitas razões. Uma é que queríamos lançar o título perto do Natal, e tínhamos o lançamento do PS3 chegando, mas tínhamos que desenvolver para o 360 da Microsoft ao mesmo tempo, e a equipe tinha muita pressão sobre eles. Foi muito difícil para a equipe tentar ver como iríamos sair com as duas versões juntas com apenas uma equipe. Foi um grande desafio." Fecha aspas. Vale ressaltar até que originalmente o jogo teria um port não só para PC como até para o Wii, mas nunca aconteceu. Após essa catástrofe, a franquia Sonic estava com uma enorme mancha em sua série. Naquela época, aquele jogo não era como se fosse um simples jogo ruim, mas sim uma grande decepção, já que os anúncios e a demo mostrada na Tokyo Game Show prometiam realmente algo grandioso. Porém, como dito, tudo caiu por terra. Até que em 2008, a franquia surge novamente. Após o fracasso de Sonic 2006, a SEGA correu para que seu próximo título de peso não repetisse os mesmos erros que ela havia cometido antes, criando algo tão caprichado que não só faria com que as pessoas esquecessem da piada que foi seu título anterior, mas também amassem a série como antigamente. E não à toa, já que a equipe de desenvolvimento de Sonic Unleashed não só se restringia a Sonic Team, como também reunia diversos talentos de diversas nacionalidades, sendo inicialmente planejado como uma sequência da série Adventure. No entanto, o projeto acabou se afastando tanto do conceito que a equipe queria dar ao jogo um estilo próprio. O diretor, design e líder de projeto Yoshihisa Hashimoto queria que fosse o melhor jogo do Ouriço criado até então, querendo impressionar todo o público possível. A diretora de arte Sachiko Kawamura foi outra que também seguiu o mesmo exemplo, criando até então o melhor design do Ouriço já visto, tendo um equilíbrio perfeito entre o design moderno de Sonic 06 e sua aparência dos jogos clássicos. Já os designs dos níveis, por outro lado, tinham o intuito de ser algo mais próximo da vida real, se baseando em diversos países. E diferente dos títulos anteriores, Sonic Unleashed desde o início tinha a premissa de ser um jogo apenas com Sonic como personagem jogável, sem se preocupar com os outros personagens. Uma ideia que seguiu tão firme que inspirou a equipe a criar o conceito de jogabilidade do Hedgehog, servindo como uma maneira de trazer jogadores que nunca tivessem jogado Sonic antes. E embora Yoshihisa Hashimoto soubesse que isso poderia causar estranheza nos fãs existentes, ele esperava que eles estivessem aptos o suficiente para entender o porquê daquela jogabilidade ser introduzida. E justamente por isso se tratam de duas formas diferentes, durante o dia Sonic the Hedgehog e durante a noite Sonic the Hedgehog. A confiança no jogo era tanta que a SEGA não quis deixar de fora os consoles mais populares do mercado, assim criando uma versão própria tanto para o Wii quanto para o PlayStation 2, mesmo que fosse uma versão completamente diferente da versão principal. E justamente por isso, eu acho que vale a pena fazer uma análise geral dessas duas versões.
Sendo uma das maiores obras-primas que já joguei, o jogo do início ao fim é praticamente perfeito, coisa de mínimos detalhes, já que até sua abertura permanece sendo a melhor abertura da série até hoje, com luta, ação, velocidade e Super Sonic, tudo que define melhor isso está presente nessa cutscene, tendo um nível tão extraordinário que arrisco dizer que tem praticamente o mesmo nível de qualidade que o resto do jogo inteiro. E olha, até parece blefe, mas as animações daqui são tão bonitas e contam a história do jogo tão bem que eu realmente pagaria pra ver elas dubladas no cinema. E te falar, acho que eu nunca vi uma equipe com tanto empenho na hora de desenvolver o jogo, porque essa história do jogo é excelente e a gameplay é 10 vezes melhor. É sério, eu mal tenho palavras pra descrever o quão perfeita a jogabilidade desse jogo é. A fórmula boost, a maneira de derrapar, o homing attack, o design das fases, tudo, absolutamente tudo é incrível. Dá vontade de repetir as fases diversas vezes até enjoar, porque é uma sensação muito gostosa. E olha, se você põe defeito nas fases do dia desse jogo, você realmente tem problemas. E antes que você diga algo, não, eu não vou deixar você falar mal das fases do R-Hog, porque véi, que fases espetaculares. Podem até não chegar aos pés das fases diurnas, mas as noturnas também dão um show. A mecânica do R-Hog é muito massa, suas animações e combos frenéticos são exatamente como um bom e velho hack slash, no melhor estilo God of War, aumentando os atributos e destravando novos combos durante o jogo. Nunca foi tão satisfatório bater em tantos inimigos ao mesmo tempo, coisa que infelizmente só ficou restrito nesse lindo jogo, porque né, convenhamos, esse jogo é lindo pra caramba, não só pelas suas fases que também são uma obra de arte, mas sim também pelo seu motor gráfico que tinha uma iluminação tão linda que fez com que o jogo só rodasse a 30 frames por segundo nos consoles da 7ª geração, coisa que só provava ainda mais que ele estava à frente do seu tempo. Agora pare e simplesmente pense. Depois de tudo isso que foi citado, ainda existe algo que poderia melhorar ainda mais a experiência desse jogo? E a resposta, meus amigos, é obviamente que sim, porque a música que esse jogo traz torna a experiência dele anormal. Sério, só pare e escute você mesmo. Isso não é outro patamar. Some todos os pontos positivos que o jogo trouxe e deixa a experiência ainda melhor com essa trilha sonora. E a música não é assim à toa, já que o compositor Tomoyo Otani é aprendiz de Jon Snow, ninguém mais ninguém menos do que diretor da trilha sonora da série de Venture. E arrisco dizer que em alguns aspectos Tomoyo até superou seu mestre. Olha, sabemos que na época Sonic Unleashed foi completamente injustiçado por seguir muitos padrões diferentes do que já havia sido mostrado antes da franquia. O R-Hog por si só foi o maior alvo de críticas do jogo inteiro. No entanto, hoje em dia o caso é outro, já que praticamente o Unleashed é um dos jogos mais pedidos para que haja um retorno, seja como remaster ou até mesmo como um mero porte para a nova geração, coisa que coincidentemente aconteceu enquanto eu escrevia esse roteiro, porque os fãs conseguiram simplesmente descompilar o código do jogo para fazer um port nativo para PC, e agora sim permitindo que todos possam jogar essa masterpiece da maneira mais acessível possível, e graças a Deus tendo finalmente todo o bom reconhecimento que o jogo merece. No entanto, isso na versão HD. Será que sua variante lançada para os consoles da 6ª geração também são isso tudo? Primeiro jogo do Sonic no PlayStation 2 de muita gente, Sonic Unleashed SD, como chamado pelos fãs, é praticamente um jogo completamente diferente do que foi mostrado antes, apenas mantendo as cutscenes de forma pré-renderizada da versão HD, os conceitos das fases diurnas e noturnas, alguns chefes que são bem semelhantes com a sua contraparte e outros poucos detalhes.
Apesar de ser bem mais criticada que a versão da 7ª geração, a versão SD tem até que muitos pontos positivos, como os stages diurnos, que por si só são muito bons, sendo divertidos, tendo levels de designs criativos e um boost que mesmo sendo diferente ainda assim é excepcional. Já partindo para os stages noturnos, embora eles não sejam de todo mal, confesso que são bem mais fracos do que as fases do Sonic moderno. Ainda tem aspectos bons, como o combate no geral, com combos que são divertidos de se fazer, mas que em compensação são muitas fases voltadas para o Werehog, e algumas delas são bem longas. Mais uma vez, nem todas são chatas, algumas se saem até que muito bem, tendo designs até que bons, mas ainda assim não apaga o fato de ser o maior fardo dessa versão. Falo isso por experiência própria, já que fiz questão de completar todas as fases no Rank S, e os chefes são outra coisa que vale a pena mencionar, tendo chefes fáceis e chefes extremamente fáceis. É sério, você até tem um limite de tempo para finalizar eles como em todas as outras fases, mas praticamente eu finalizei todos eles com metade do tempo sobrando. Não dizendo que eles são ruins, já que sim, eles são bons, mas como eu disse, são fáceis demais. No entanto, por outro lado, se seu ponto fácil, existe um ponto extremamente difícil chamado de Eggman Land, uma fase que não só é difícil na versão HD, mas que também é um inferno nessa versão. Digo isso porque eu não me lembro nem da quantidade de vezes que eu morri aqui, porém ainda tenho que admitir que é uma ótima fase. No fim das contas, a versão SD ainda assim é um bom jogo. Claro que não é nem metade do que sua contraparte é, mas vale a pena dar uma jogada de vez em quando, principalmente se for pelos stages diurnos, sendo com certeza a parte que mais me impressionei. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. E olha, se eu não conseguir te convencer que Sonic Unleashed é um excelente jogo, bem, só posso te sugerir que tente jogá-lo e tirar suas próprias conclusões. Digo isso porque desde a primeira vez que eu joguei as fases desse jogo, eu sabia que rapidamente ele seria um dos meus jogos favoritos da franquia. E sendo sincero, eu acho que não tinha como dar em outra, porque o que esse jogo tem de capricho não tá escrito. Ambas as partes do jogo passam uma sensação muito boa. Só dê uma chance e jogue que você vai entender do que eu tô falando. Mas enfim, obrigado por terem visto o vídeo até aqui, não joguem lixo na rua, meu nome é Luiz Mansores e arrivederci. Que tal você me dar uma mão e ajudar a procurar alguém que te conhece, hein, Chip? Chip? Tenho que te chamar de alguma coisa, não é? O que acha? Ah, Chip. Ah, eu amei!